Olá, CIBMed, tudo bem? Nas aulas de hoje a gente vai continuar falando sobre os gráficos de funções trigonométricas. Eu vou te relembrar junto com você os gráficos do seno e do cosseno, vou te apresentar o gráfico da tangente, que eu não cheguei a falar na última semana, vou retomar com você as alterações sofridas nos gráficos, para então a gente resolver alguns exercícios da tarefa que tratem ainda sobre como obter a fórmula a partir do gráfico e resolver alguns problemas. Beleza? Vamos juntos, ó. Até aqui a gente já viu que os gráficos das funções seno e cosseno têm um certo padrão. O gráfico da função seno segue uma curva chamada senoide, e o desenho dele sempre é algo no estilo que você vai ver agora, ó. O seno de zero é zero, por isso a gente põe lá o ponto 0, 0. E aí o gráfico sobe, desce, sobe. Mais ou menos assim. O gráfico de uma senoide. O período completo, o desenho completo, porque esse desenho ainda se repete. A função seno é periódica, ela se repete adiante e atrás. Né? O período, tamanho de uma cobrinha dessas, o tamanho, vamos dizer assim, do gráfico até que ele comece a repetir de novo, sempre vale 2π. O período da função seno é sempre igual a 2π. Então, se ela começa no zero, ela vai terminar no 2π, a metade se dará no π, depois metade do π é π sobre 2, e aqui é 1, 2, 3, π sobre 2. 3π sobre 2 é o valor que se encaixa aqui nesse meio. A gente sabe que a função seno também é uma função limitada. O máximo valor do seno ocorre quando o ângulo do seno for 90 graus, for π sobre 2, e o valor máximo vale 1. Considere aqui as linhas do caderno para não se confundir. O menor valor ocorre quando o ângulo vale 3π sobre 2, 270 graus, e é sempre menos 1. Isso quando a função é uma função do tipo seno de x. Então, a função seno é uma função limitada, o máximo valor é 1, menos é menos 1, o menor valor é menos 1, o período da função é 2π. Já na função cosseno, o cosseno de zero vale 1, então o gráfico começa aqui no alto. O cosseno de 360, quando a volta termina, também termina no 1. E aí o que acontece? No π, bem lá no meio, o cosseno de π vale menos 1. Então o desenho vai ficar algo assim, ó, do cosseno. Ele começa descendo, atinge o valor mínimo e termina lá no valor mais alto. Então o cosseno também é uma função limitada. O menor valor é menos 1 e ocorre quando o ângulo do cosseno for 180 graus. O desenho, o período que vai se repetir adiante e atrás, se completa ao atingir 2π. Então, o período da função cosseno continua sendo o mesmo da função seno. O período é 2π, que é o arco necessário, o giro, a rotação necessária para que volte a aparecer a mesma coisa. Pegou o 2π, que é o ponto final, o π está na metade. Entre 0 e π você tem metadinha do π. E aqui você vai ter 1, 2, 3. 3π sobre 2. 3 vezes 90, 270 graus. Pronto. Então, a função cosseno, quando escrita nesse estilo, ó, cosseno de x, tem sempre esse formato e essas características. Agora, como fica a função tangente? Ô, turma, primeira coisa que é preciso chamar a atenção. A tangente, lembra que para achar a tangente a gente precisa de passar uma linha adicional aqui no ciclo, tangenciando a circunferência lá no zero, no zero das rotações. Aí, para você descobrir a tangente desse ângulo, por exemplo, você traça uma linha do zero passando pelo ângulo apontando para essa ponta. Aonde bater aqui é a tangente do arco que a gente procura. Muito bem. Por causa disso, você deve se lembrar que não existe tangente de 90, nem do 270. Então, quando o x vale 90 graus, π sobre 2, o gráfico vai apresentar um buraco. Ele não vai encostar em lugar nenhum. 3π sobre 2 também. E também em seus múltiplos, de π em π. Então, se você andar
π unidades para trás, aqui também o gráfico não vai existir. E se você andar mais π unidades depois, também não vai existir. Então, a primeira restrição que a gente precisa, a primeira grande diferença que há da função tangente para as demais é que a função tangente tem um domínio específico. A função tangente tem domínio da tangente é o conjunto de todos os x's pertencentes aos reais, desde que esse x não seja o 90 graus, o π sobre 2, e nem os pontos onde ele bate no π sobre 2 e de π em π nos mesmos pontos, né? Então, o π sobre 2 mais kπ com k pertencente aos inteiros. Nós chegamos a falar desse tipo de notação lá atrás. Lá atrás, turma. A gente vai retomar isso na próxima semana, essa história do CAS. Aguarde mais um pouco. Então eu vou colocar que ela tem um domínio específico, mas ela atinge todos os números reais, associando a cada valor a tangente desse valor. Aqui eu estou com a notação tan de x, que é a notação do sistema internacional, vamos dizer. Ela também tem um período, como você já vê esquematizado ali. Mas vamos descobrir primeiro quais são esses valores. Para isso, eu desenhei aqui de novo a bolinha aqui do ciclo trigonométrico. Aqui está o arco. Esse pontinho aqui vai subindo de acordo com o arco que vai sendo gerado nessa circunferência. E esse pontinho amarelo vai descrever a altura desse pontinho à medida que a gente vai girando. Quer ver? Ó, quando a gente não gira nada, a tangente de zero vale zero. Por isso que você vê lá o gráfico começando no zero. Exatamente aqui onde está o ponto amarelo. Agora, quando o arco vale, por exemplo, 45 graus, veja o que vai acontecer. Ó. Π sobre 4, vai, 45 graus. Ó, eu vou girando aqui o arco, ó, até chegar mais ou menos aqui no 45 graus. Né? No 45 graus, aqui no π sobre 4, mais ou menos, π sobre 2, repare que a tangente vale 1. Ó. Então, aqui está o π sobre 2, o π sobre 4, que é 45 graus, a sua tangente vale 1. Então, eu já vou vir aqui, tangente de 45 graus, que é metade do 90, vale 1, está aqui. Observe que a tangente de 30 graus vale um pouco menos e a tangente de 60 vale um pouco mais. Mas eu não vou colocar os valores aqui não, porque eu acho que o gráfico dá para ver muito bem. Veja só. À medida que a gente vai girando esse angulinho, a tangente vai atingindo essa linha auxiliar aqui ao lado. Ó. E o pontinho ali vai descrevendo. Ó. Então, observe que no gráfico, deitado vai o tamanho do arco, como se ele tivesse desenrolado aqui. E em pé vai a medida da tangente. Ó. À medida que eu vou girando o arco, a tangente dele vai aumentando, ó. Vai aumentando, 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 continua aumentando. No 90 ela deixa de existir, porque ela fica paralela. Então veja que nesse período, portanto, nesse intervalo de 0 até π sobre 2, o gráfico da tangente começa a aumentar e lá na frente ele vai continuando até tentar encostar essa linha, mas não encosta porque não existe. Agora, de volta, quando a gente tenta calcular a tangente dos ângulos que estão depois do 90 graus, a gente tem que marcar o ângulo aqui, traçar uma linha que vai pelo centro e vai atingir a linha auxiliar da tangente lá embaixo. Veja só. Girou aqui. Veja que a tangente está lá, vai encontrar lá embaixo, não é suficiente aqui para a gente ver. Mas à medida que a gente gira, veja só o que vai acontecendo, ela vai ficando lá do menos negativo até zerar outra vez. Pum. Ela zera quando chega no π, 3,14. Então, no nosso desenho, quando x vale π, ela vai zerar de novo. Então, imediatamente depois do 90 graus, aqui em cima no nosso desenho, ó, se você for procurar a tangente, vai bater num valor lá embaixo, bem negativo. Então, depois que passou do 90, ela vem bem negativa e vai aumentando, 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 aumentando até chegar aqui. Daqui para lá, os elementos que estão, os arcos que estão no terceiro quadrante vão repetir o comportamento daqueles que estão no primeiro quadrante, dada a simetria aí dos arcos no
no ciclo trigonométrico, ó. Girou, veja o desenho, continua ali, aumentou, subiu. Então, aqui no nosso desenho, a gente continua daqui aumentando e subindo para lá. Passou do... E não cruza, hein, gente, ó. Vai daqui para lá e assim continua. Nunca cruza essa linha aí, porque nessa linha ele não é definido. Passou dos 270 graus, volta a ficar negativo, vai lá de baixo, vem aumentando até zerar e assim continua. Então, o traçado do gráfico da tangente é mais ou menos esse que você vê aqui, ó. Foi, opa, tanana, pronto. Ah, e detalhe, se você girar antes, o primeiro quadrante negativo vai provocar o mesmo desenho. Então, o gráfico da tangente é bem diferente dos demais. A função tangente é uma função ilimitada, ilimitada. Então, ela não tem limite, como seno e cosseno, que tem valor máximo e valor mínimo, ela não tem. Ela tem essa condição acessória do domínio dela. E o período, repara, você não precisa de 2 πs inteiros, ó. Daqui até aqui, você tem 2 πs inteiros. Não precisa de tudo isso para o gráfico voltar a repetir. Para o gráfico voltar a repetir, basta passar um período de π radianos. O período da função tangente, portanto, equivale a π. Olha só aqui no desenho. Se eu continuar girando, ele continua dali para lá, né? Opa, acho que aqui eles fizeram isso, ó. Aqui eu fiz só até a primeira volta. Segura. Muito bem, ó. Tirando o zoom para você ver. Olha lá como é que fica o desenho. A gente tem esse desenho que vai se repetir daqui para frente e também daqui para trás. Certo? Esse daí é o gráfico da função tangente que você vê por aqui. Então, mais a título de curiosidade, porque nos vestibulares não é comum pedir esse tipo de gráfico. Agora, quanto às alterações que o gráfico sofre, é bom você se lembrar que qualquer função trigonométrica, seno, cosseno ou tangente, sempre vai sofrer as mesmas transformações a partir dos coeficientes que a gente consegue variar. Esse cara que vem a mais na frente produz o efeito sobe e desce, efeito de elevador. Efeito sobe e desce. Então, se você pegar o seno de alguma coisa e somar algo, o desenho todo sobe alguma coisa, se subtrair, ele desce. Já o cara que multiplica aqui, ó, provoca o efeito mola, efeito sanfona na vertical. Então, ele provoca o efeito mola vertical. E é mola mesmo, turma. Se você dobrar, o gráfico estica 2 unidades. Ele vai mexer com a amplitude do desenho. Amplitude do desenho. Já o cara que multiplica a letra x por dentro vai definir o período da função. O período da função vai ser 2π dividido pelo módulo do c, se for negativo a gente descarta, para senos e cosseno. Claro, você acabou de ver, se for tangente, o período vai ser apenas 1π pelo módulo do c. Agora, por último, esse D vai envolver o deslocamento horizontal do gráfico. O ponto inicial, o início da senoide, o início da cossenoide, o início da tangentoide, que é o nome da curva que você viu antes, o início do período principal, vamos dizer assim, o início do período principal é a raiz da expressão ali dentro. A raiz de cx mais d. Lembrando que raiz é aquele número que tem o poder de zerar. Né? É só você pensar, né, gente? O gráfico inicia no primeiro arco inicial, que é o zero, o arco zero. Então, para iniciar o seu desenho, esse aqui tem que ser o arco zero, tem que se igualar a zero e assim por diante.
tá? Para você que não se lembra, eu vou retomar mais uma vez, ó. Se você pegar a função seno e somar alguma coisa, ela sobe, subtrair, ela desce. Se você pegar a função seno e multiplicá-la por um número grande, ela estica. Por um número pequeno, ela diminui. Por um número negativo, ela vira de ponta cabeça e assim por diante, né? Agora, isso também acontece na função cosseno e também acontece na função tangente que você viu hoje. Se você somar alguma coisa, ela sobe e desce, curiosamente, né? Se você multiplicar por fora, ela vai também esticar e puxa, ó, até inverter se for negativo, tá? Eu vou deixar o link dessa aplicação para você verificar lá, ó. Se você mexe no valor que multiplica o x, muda o período dela. Se você muda nesse carinha, ela vai alterar o início do período fundamental. Ok? Bom, vamos agora descobrir a fórmula desses dois gráficos aqui, que muita gente me perguntou isso essa semana no Instagram e no plantão. Olha só. Descubra qual é a fórmula desse gráfico. Turma, a princípio, para você descobrir a fórmula desse gráfico, a primeira coisa que você vai ter que procurar é um período, para você identificar de que tipo de função você está falando. Bom, esse gráfico pode ser visto de duas maneiras, por isso que eu vou resolver duas vezes. Uma primeira maneira seria você identificar, por exemplo, o período começando aqui, continuando daqui para lá, desceu e fechou aqui. Muito bem, você pode encarar esse gráfico como tendo esse período se repetindo indefinidamente para frente e para trás, a partir desses pontos aí. Se você olhar para esse desse jeito, para essa figura desse jeito, você identificou um trecho de uma senoide. Então, o gráfico deve ser alguma coisa no estilo seno de alguma coisa x mais não sei o que, multiplicado por alguém, tararara. Deve ser uma função seno. Tá, em primeiro lugar, a função seno não era para começar tão alta assim. Observe que a linha máxima dela vale 5 e o valor mínimo dela é menos 1. Então, a linha central está passando pelo 2. Isso indica que só que não era para estar passando pelo 2, né? A função original seno, ela começa passando na linha do x, na linha do zero. Observe, então, que a linha do eixo x, o eixo o eixo, né, base para esse desenho, acabou subindo 2 unidades, o eixo x, ó. O eixo x acabou subindo 2 unidades. Todo mundo está 2 unidades a mais do que onde estava antes. De fato, o gráfico do seno acabou adicionando mais 2 unidades. Por outro lado, observe que em relação a essa linha central, o máximo valor é 3 vezes o que a gente esperava. Porque a gente esperava que a função seno tivesse apenas 1 acima e um menos 1 abaixo. Então era para ser só 1. Só que essa daqui está 3 vezes mais alta. Isso significa que a amplitude dela está 3 vezes maior do que a gente espera. Por isso, o seno foi multiplicado por 3. De fato, o maior valor dessa função vai ser quando essa conta dá 1. Quando tudo isso aqui dá 1, o maior valor que vai sair dessa conta é 2 mais 3, 5. E quando o menor valor for atingido, essa conta do seno tem que dar menos 1. E 2 menos 3 mais 3 vezes menos 1 vai dar menos 1 mesmo. Beleza. Agora, e lá dentro, hein? Bom, vamos olhar para o período. Veja que o período, ó, o período dessa função vai de π até 5π. Então, o período dessa função vai de 5π até o π, então o período está dando 4π. Só que o período, então o período já não é o normal. O período normal da senoide é 2π, não 4π. Então, o período vai ser 2π dividido pelo acompanhante do x, c. Esse período está dando 4π. Multiplica, ó, o π já simplifica dos dois lados, você vai ficar com 4c igual a 2. Então, c, que é o valor que multiplica o x, tem que ser 2 dividido por 4, que é meio.
Então, aqui a gente tem meio x, porque o período foi alterado. Resta saber, então, quem é o acompanhante aqui de dentro da conta do x. Para isso, é preciso que a gente se lembre. A senoide é para começar quando o ângulo aqui dentro, o início da senoide se dá quando esse ângulo for zero. Então, para que esse ângulo seja zero, é onde acontece o início da senoide principal, da senoide que a gente observou. Só que o início da senoide, esse ponto aqui, acontece quando o x vale π. Então, o início da senoide é para o x valendo π. Então, a gente substitui aqui, ó, π. Bom, meio π é π sobre 2. Π sobre 2 menos d igual a zero. Então, esse dzinho vai valer, pulou para o outro lado, π sobre 2. Tá? Então, ó, o valor de x onde a senoide se inicia é o valor que você deve colocar aqui para que essa conta aqui seja igual a zero. Então, para que essa conta zere quando x for π, o dzinho tem que ser π sobre 2. Isso significa, então, que a fórmula completa dessa função f de x é 2 mais 3 senos de meio π, meio x mais π sobre 2. Pronto. Esse daqui é a fórmula dessa senoide maluca. Agora, curiosamente, a gente pode expressar exatamente o mesmo desenho, enxergando o mesmo gráfico, enxergando-o de uma outra forma. Veja só. Aqui, nesse outro desenho, suponha que você, ao invés de ter o seu olho enxergando uma senoide, imagine que você enxergue uma cossenoide. Ah, professor, mas onde que eu posso enxergar cossenoides aqui? Bom, você pode enxergar uma cossenoide de ponta cabeça se você olhar aqui, ó. Daqui até aqui já é uma cossenoide de ponta cabeça. É aquela cossenoide, só que ela está de ponta cabeça, ela foi multiplicada por um número negativo. Bom, se você não enxergá-la assim, talvez você enxergue ela aqui, ó. Daqui, desceu, subiu e fechou. Agora a gente está falando de uma curva que tem o formato clássico de uma cossenoide. Bom, se ela tem o formato clássico de uma cossenoide, é porque provavelmente a sua fórmula é alguma coisa do tipo f de x igual a mais b cosseno de alguma coisa x mais d. Para preencher esses valores, a gente começa se orientando da seguinte maneira. Primeiro, né, turma? O cosseno máximo aqui está dando 5 e o cosseno mínimo está dando menos 1. Bom, se o máximo é 5, o menor é menos 1, a linha que vai passar no meio do 5 para o menos 1 é só calcular a média de 5 com menos 1. A linha central se dá no 2 de novo. Ó, a linha que orienta a construção do gráfico, essa linha central. De novo, 2 unidades acima, ó. Todo mundo está 2 unidades, o eixo x, que era a nossa referência, está 2 unidades acima de onde deveria. Então, certamente essa função foi somada com 2, porque está todo mundo com 2 unidades a mais onde era para estar. Por outro lado, a amplitude máxima do gráfico era para ser 1 para cima, 1 para baixo. Só que ela é 3 a mais e 3 a menos. A amplitude desse gráfico é 3. A amplitude do cosseno original é 1 para cima, 1 para baixo. Como aqui a amplitude são 3 unidades, é porque essa amplitude do gráfico triplicou. Ou seja, multiplicaram por 3 o alcance do cosseno. De fato, se o cosseno for 1, o valor máximo que vai sair da conta é 5, e se o cosseno for menos 1, o valor máximo que sai dessa conta continua sendo menos 1. Cossenos de... Agora vamos encarar o esquema lá dentro. Veja que lá dentro, o Czinho vem do período. O período da função é sempre igual a 2π dividido pelo módulo do C.
Tá, mas vamos deixar o C positivo, que a gente está pegando peguei esse exemplo assim de cabeça. Bom, o período começa lá no menos 2π e termina aqui no 2π, ó. O período é o final menos inicial, turma. 2π menos o menos 2π, que é onde começou, vai dar menos com menos mais, 2 com 2, 4π. Então, 4π é o valor do período, 2π dividido por c vai ter que dar 4π. Então, você vai concluir aqui que o c vai valer, ó, corta esse com esse, passa o 4 para cá, vale meio do mesmo jeito. Meio x. E, para finalizar, falta a gente descobrir quanto que vale esse d. Para isso, você tem que se lembrar que o início da cossenoide lá no desenho aconteceu quando x é menos 2π. Então, quando x vale menos 2π, essa conta aqui dentro, c vezes o c que vale meio, vezes isso mais isso, tem que zerar, porque é no zero que o cosseno começa. 2 com 2 vai embora, menos π vai para o outro lado, o dzinho vale π. Muito bem, então a gente encaixa aqui o dzinho, que é onde o gráfico vai se iniciar. O dzinho vale π, perdão, né? Então, turma, dessa forma, o gráfico inicia quando a conta ali dentro zera, aí a conta ali vai zerar quando x é menos 2π, que é exatamente onde a gente vê que está o início do desenho, tá bom? Eu vou deixar para fazer alguns outros exercícios no próximo vídeo para não me estender demais, turma. Obrigado pela atenção, até daqui a pouco.